Olá pessoal, bem-vindos ao Master Tuts. Eu sou o Henrique Barros, arquiteto, instrutor dos cursos Master Tuts, e nessa aula nós vamos aprender sobre o layer de refração no V-Ray para o SketchUp, utilizando de forma correta essa opção. Vamos selecionar aqui a nossa cena. Para a gente poder começar, eu vou criar um material base aqui para poder aplicar neste objeto. Então vou selecionar aqui o meu objeto, vou criar um novo material e vou colocar o nome para ele aqui de base, só para a gente poder ter um nome de referência, ok? Vou clicar em OK e vou aplicar esse material aqui sobre o meu objeto, segurando a tecla Shift para poder aplicar em todo o lugar, tá certo? É importante você aplicar sempre o material nas duas faces do objeto. Então, se você quiser inverter a face para poder verificar se está pintado, olha só, aqui não está, eu vou aplicar também para que você tenha a transparência dele correta. É importante você saber também que refração não quer dizer que vai ser material apenas de vidro, tá? A refração é uma propriedade física que vai distorcer a luz quando essa luz ultrapassa esse material. Diferente do material diffuse, onde você tem uma propriedade de absorção da luz, no material de refração a luz realmente ultrapassa o objeto. E no V-Ray, você trabalhando da forma básica, você na verdade vai primeiro configurar a sua transparência, não a refração. Então vamos até o editor de materiais do V-Ray. Vamos selecionar aqui o nosso material e vamos criar transparência. Quando eu habilito a transparência aqui do material, eu posso modificar através da cor a sua intensidade. Se eu quero que o material seja mais transparente, eu levo ele até a cor branca. Se eu quero que ele seja menos transparente, eu deixo ele na cor preta. Qualquer valor nesse intervalo de cor aqui significa que o material será mais ou menos transparente, ok? Eu vou colocar ele 100% transparente, vou clicar em OK. E aqui no Preview nós vamos visualizar que o objeto não aparece mais, olha só. Ele fica totalmente invisível, né? Porque você está usando apenas essa opção. Se você verificar também aqui no modelo do SketchUp, eu vou sair aqui, olha, da visualização, você também vai perceber que o objeto ele ficou totalmente transparente e agora a gente só consegue ver as linhas. Uma alternativa para você não ver o objeto totalmente transparente dessa maneira é, ao invés de você modificar a cor aqui, você adicionar a propriedade A-Color. Essa opção nada mais é para você simplesmente colocar aqui a cor que você quiser na transparência, e nessa opção do mapeamento, você adicionando o A-Color, você vai conseguir ter a transparência na renderização. Ou seja, na renderização eu vou ver o meu objeto transparente, porém na visualização do modelo eu vou ter ele sólido. Inclusive eu posso vir até o menu editar e colocar a opacidade dele em 50%, por exemplo. Assim eu consigo ver que o meu material é realmente um material transparente. Ele pode ser um vidro, pode ser um plástico transparente, porém ele não está invisível aqui no meu projeto. Eu consigo ver essa propriedade, olha só. Para que a gente consiga ter uma melhor visualização desse material, nós vamos desligar a opção Use Color Test as Transparency. Essa opção ela serve para você poder estar visualizando um objeto quando ele tem um mapa de opacidade, ou seja, ele foi criado com um canal alfa, um canal transparente, e aí ele vai estar utilizando essa opção para poder deixar transparente as áreas que você quer no seu objeto. Então vamos selecionar a propriedade agora de refração. Para isso você vai clicar com o botão direito do mouse em cima da opção base e selecionar a opção Create Layer e em seguida Refraction. A refração é uma propriedade muito básica aqui do V-Ray que vai permitir que o objeto ele seja realmente configurado da maneira correta. Porém, a gente precisa ficar atento a algumas opções para poder conseguir esse efeito. Agora que conseguimos ver o nosso objeto na visualização, é importante você perceber o seguinte: no momento que a gente habilita a transparência aqui no V-Ray, essa opção de cor do Diffuse ela passa a não ter mais funcionalidade. Observe, eu vou colocar uma outra cor aqui qualquer, vou clicar em OK e você vai observar que não altera em nada aqui o meu objeto. A única coisa que altera é a visualização do modelo, olha só. Quando você tem a refração total no objeto, a luz realmente ultrapassa esse objeto, não deixando criar nenhuma cor no material. Para a gente poder criar a cor do material vidro na refração, nós vamos utilizar a opção Fog Color. Essa opção ela vai servir para você poder criar efeitos de cor no material,
de uma forma mais realista, ok? Se eu deixar a opção A-Color menos transparente, nós vamos realmente conseguir ver a cor do objeto. Eu vou fazer uma configuração básica para a gente poder entender a ideia. Vou colocar aqui um vermelho e vou alterar aqui também a opção A-Color para um tom de cinza. Vou colocar aqui o valor 128, que seria correspondente a 50% da transparência. E você vai conseguir ver o material aqui, olha, já com a cor. Eu vou clicar em renderizar para a gente entender a propriedade. Vamos lá. Ok, após o render terminar, esse aqui é o efeito que a gente conseguiu utilizando essa propriedade. O nosso material ele não tem nenhum reflexo, ok? Essa opção que você está visualizando aqui das cores é justamente pela forma do objeto, então você tem uma sensação de que ele tem algum reflexo, mas na verdade não tem nenhum. E a refração é uma propriedade que faz com que a luz ultrapasse o objeto, mas ela seja rebatida dentro desse objeto também. Então no momento que essa luz é rebatida, a gente jamais poderá ter uma cor constante como a gente consegue visualizar aqui. Essas áreas mais escuras na visualização é realmente a área onde ele está rebatendo mais aqui no objeto. E a área mais transparente é a área mais livre. Só que essa propriedade dessa forma não existe nos materiais. Nós precisamos criar realmente um efeito onde a luz ela seja rebatida e alguma parte dessa luz consiga ultrapassar, mas outra realmente é perdida. Essas áreas que são perdidas da luz, aonde a gente não vai conseguir ver a cor tão nítida, é devido à forma do objeto. Então, para que a gente consiga esse efeito, nós vamos usar a opção Fog Color, para que o nosso material fique realmente com um aspecto realista. Então, vou voltar aqui na transparência, vou habilitar a opção A-Color com a cor branco 100%, ok? Para ele ficar totalmente transparente. E agora nós vamos trabalhar no layer de refração para poder configurar o efeito correto da cor. Selecionando a opção Fog e clicando em Color, nós vamos conseguir criar a cor do nosso material. Você pode trabalhar de duas formas. Você também pode selecionar uma cor mais intensa aqui na paleta de cores. Eu vou clicar em OK. Então, colocando aqui uma tonalidade mais forte e modificando essa opção Multiply, deixando um valor bem baixo mesmo, eu vou conseguir um efeito também de transparência com esse material, olha. Da mesma forma que eu conseguiria utilizando uma cor mais clara aqui. Então, se eu colocar uma cor mais clara nesse objeto e utilizar a mesma propriedade, deixando ele bem desaturado aqui, eu posso aumentar esse valor. Olha só, ele ficou totalmente transparente. Se eu colocar um valor aqui, por exemplo, de 30, você vai observar que ele vai ficar também com a mesma tonalidade. Olha só. Você tem as duas formas de utilizar o material. Uma vez utilizando uma cor mais sólida, você vai perceber que a cor ela se mantém mais constante. Quando você utiliza uma cor mais suave, ele vai criar um efeito de degradê no seu material. Eu vou clicar aqui em render para a gente poder ver o resultado dessa configuração com a imagem com a tonalidade mais clara, ok? Vou clicar em render para a gente poder ver o resultado. Ok, com a opção Fog Color, esse aqui é o resultado. A gente agora não tem a cor tão predominante em todo o objeto. A gente vê que tem uma área que está mais clara e uma área que ficou um pouco mais escura. Essa área mais clara é exatamente onde a espessura do objeto é mais fina, e a área que você vê com um maior volume de cor é porque essa área aqui é uma área maior, né? Uma área que tem espessura maior. Nós podemos estar controlando esse efeito também pela opção Bias. Essa opção Bias ela serve para poder criar esse gradiente aqui, olha, criar essa modificação, né? Essa mudança de tonalidade. Se você colocar um valor negativo, você vai ver a configuração modificando de forma mais rígida essa mudança de tonalidade. Observe, vou clicar aqui em render novamente para ver o resultado. Ok, perceba que agora, olha, o material ele já perdeu mais a tonalidade branco aqui, olha, e eu já tenho a invasão dessa cor também aqui em cima, olha, tá vendo? Se você colocar um valor maior aqui nessa opção de Bias, você vai ver que ele vai ficar muito mais transparente. Observe, vou colocar o valor 10 aqui com um valor positivo, tá certo? Se o valor for negativo, ele vai deixar mais a tonalidade do objeto. Se o valor for positivo, ele vai deixar mais transparente, mais claro, tá certo? Eu vou clicar em render e você vai ver a diferença. Ok, com o valor de 10, ali na opção Bias, nós podemos perceber que o nosso objeto agora ele mantém mais constante a cor clara do objeto, né? Então a gente vê que ele não tem
tanto aquela mudança. Você pode estar mudando essa configuração para poder conseguir efeitos diferentes para cada tipo de material, ok? Então você vai estar configurando essa propriedade também bias aqui, que é muito interessante. Vamos usar um valor mais baixo agora para o multiplier. Vou colocar apenas o valor 1 mesmo, que é o valor padrão dele. E também vou mudar a opção de fog bias para 0 também, que é a opção padrão dele. Vou clicar agora em render para ver o resultado. Ok, após terminar o render, a gente consegue ver que em algumas áreas a gente tem uma tonalidade muito mais clara e outras áreas a gente tem uma tonalidade um pouco mais escura, mostrando essa variação dependendo da espessura do objeto. Então, onde o objeto é mais fino, a gente tem uma transparência quase total, e enquanto o objeto tem uma espessura maior, ele mostra para a gente realmente a tonalidade do objeto. É dessa forma que conseguimos efeitos diferentes quando utilizamos no material do V-Ray a propriedade para poder criar vidros, para poder criar plásticos de uma forma mais realista. Mas uma dica importante é que hoje, utilizando a opção V-Ray BRDF, você consegue ter um resultado muito mais completo dessas propriedades. Então aqui a gente está tendo uma aula básica para você poder também utilizar a refração em determinados momentos, ok? Além dessas opções de Fog Color, nós também temos as opções de visualização da sombra, que ela deve estar sempre marcada para que você tenha as sombras também visualizando através do objeto. É importante você saber que quando você tem um material de vidro, quando você tem realmente um material transparente, na verdade a sombra ela deve ser gerada com a opção Caustic e não com a opção de sombras, tá certo? Isso aqui é um efeito apenas básico para você poder conseguir visualizar uma sombra com transparência. Se você desmarca essa opção, a sombra do objeto ela vai aparecer sólida, sem nenhuma transparência, né? Então aqui é um efeito básico para você poder ganhar velocidade. A opção de interpolação é uma opção de qualidade do material, que você não precisa configurar nesse momento, tá certo? Você pode deixar ele desmarcado. Utilizando a opção BRDF, a gente habilita essa opção também para poder dar mais qualidade ao nosso efeito. Nós também temos a opção de dispersão, onde a luz será separada no espectro solar. É uma opção muito utilizada nas joias, onde você vê também no objeto de diamante, por exemplo. Você pode estar configurando essa opção, que também é muito simples. E a opção translúcida, ela não tem muitas opções aqui para a gente poder configurar. Também é uma opção mais básica desse material, que a gente consegue ter muito mais qualidade com a opção V-Ray BRDF. Uma vez que a gente pode selecionar o tipo de material que a gente vai estar utilizando. Se ele é um material sólido, se ele é um material líquido, o que ele não lhe dá aqui, olha. Então nós podemos conseguir muito mais efeito com a opção completa do material, ok? Ok, além dessas opções, também temos 3 opções aqui da refração que são muito importantes para a gente poder configurar. Não considere modificar a opção Color e a opção Transparency nessa opção de refração, ok? Se você configurar essas opções, você vai estar criando um efeito diferente aí para o seu projeto e talvez você não consiga atingir a qualidade que você quer. Na opção de refração, se você modificar a cor, você vai perceber que essa cor ela é adicionada a esse material que já existe. Se eu selecionar, por exemplo, aqui uma cor verde, você vai ver que o material ele vai ser alterado aqui na tonalidade, olha só. Ele vai adicionar também a tonalidade verde aqui ao meu material. Então evite de trabalhar com essas cores nesse momento, tá ok? Vamos trabalhar apenas com a opção de Fuse e a opção de Fog Color para poder conseguir as cores do nosso material. Nas propriedades da refração nós também temos o Glossiness, que é a distorção da superfície do material. Quando colocamos essa opção, nós estamos na verdade deixando o nosso material com uma rugosidade, fazendo com que o rebatimento da luz seja irregular sobre o objeto. É por isso que a gente consegue deixar o material com aquela propriedade como um vidro jateado, por exemplo, deixando ele de uma forma mais áspera, fazendo com que a luz não passe tão facilmente sobre o objeto, ou seja, o rebatimento dela é bem maior. E a opção IOR você vai controlar, dependendo do material, a propriedade dessa refração. Se eu colocar, por exemplo, aqui 1,33, que seria o valor referente ao IOR da água, você vai perceber que ele vai modificar essa visualização aqui, olha. Se você colocar o valor 2, você também vai ter uma modificação, você vai deixar a refração, olha, muito mais, você vai deixar a refração mais ampliada. Então esse controle de IOR você pode trabalhar com tabelas já configuradas para você poder estar modificando os valores. Essas tabelas são facilmente encontradas na internet. Porém, você deve saber o seguinte:
Esse índice de refração do IOR é um índice para aquele tipo de material específico, não é para todos os vidros, tá certo? Não é para toda a água. Você vai ter índices diferentes e é muito difícil você encontrar todos os índices, tá certo? Se você quiser fazer um tipo de vidro específico que você encontrou na internet, com certeza você não vai conseguir utilizar uma tabela para poder utilizar esses valores, porque esses valores são valores específicos de laboratório, ou seja, foi realizado um estudo com determinado material para poder se descobrir qual é o índice de refração desse material. IOR é índice de refração do objeto. Então essas tabelas é apenas para você usar como referência, não é para você usar para todos os materiais especificamente. Ou seja, se você quiser criar um tipo de material, você deve realmente testar ele visualmente para poder conseguir a visualização correta. Então você vai alterar o índice de refração dependendo do tipo de material que você quer utilizar, não utilizando apenas a tabela, tá certo? A tabela é apenas referência. E a opção de subdivisões é a opção que vai auxiliar aqui a nossa opção Glossiness, onde você vai dar mais qualidade ao seu material. Eu vou colocar uma outra tonalidade aqui no meu objeto, vou colocar um tom de verde aqui, vou clicar em OK e vou adicionar também essa propriedade Glossiness. Não se preocupe com a visualização do material aqui na tela, olha. Você vai conseguir ter uma qualidade maior da refração no objeto quando a gente renderizar. Eu vou alterar aqui o Glossiness para 0,9 para que a gente possa estar criando esse efeito aqui, olha, no objeto. Se você quer que ele tenha realmente mais suavização, você pode aumentar essa quantidade de subdivisions, mas não aumente muito esse valor. Como você quer que o vidro seja embaçado, você não precisa aumentar muito a quantidade de subdivisions. Aumentando esse valor de subdivisions e alterando a opção de Glossiness, quanto menor o valor dele, mais embaçado vai ser esse vidro. Então, consequentemente, você vai ter um tempo de render maior, porque esse material se torna mais complexo para ser calculado. Então, vou clicar aqui em Render para a gente ver o resultado final dessas propriedades da refração. Vamos lá. Ok, essa aqui é a propriedade, olha, com o Glossiness. Fica muito legal o material, você pode fazer diversos tipos de material e agora você também pode configurar ele com cor ou também reduzir a cor para que você consiga ter mais transparência. Você pode estar modificando a opção Fog Color para poder testar o material de várias maneiras, configurando também a opção do Multiplier, onde você deixando esse valor mais baixo você vai ter uma transparência maior e onde deixando o valor mais alto você terá também a transparência mais sólida. Ok pessoal, então aqui você já tem mais uma configuração para poder utilizar essa propriedade de refração de uma forma mais completa, entendendo realmente as propriedades que você vai utilizar. Você conhecendo realmente cada necessidade que você vai ter no material, você vai conseguir representar esse material de uma forma mais correta. Eu considero essa propriedade de refração propriedade base. No curso completo a gente trabalha com a opção do V-Ray BRDF, que tem propriedades muito mais completas para você poder criar materiais com mais precisão. Então é isso aí, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Não deixe de se inscrever no nosso canal para poder estar sempre recebendo nossos vídeos em primeira mão. Também curta a nossa fanpage lá no Facebook para você poder estar sempre recebendo novidades, poder estar conhecendo mais sobre o uso da ferramenta V-Ray, sobre o SketchUp. E antes de terminar esse vídeo, eu quero te fazer um convite especial para você participar do segundo mini curso do V-Ray para o SketchUp. Uma semana de vídeos e aulas completa, totalmente gratuito, para você poder aprender mais sobre a ferramenta V-Ray e ter um conhecimento aí ainda mais completo, ok? Então, muito obrigado, um forte abraço e valeu!